Você já pensou em ajudar as pessoas que você ama? Ou ajudar as pessoas que estão ao seu redor? Ou até mesmo um estranho? Se você já pensou em alguma dessas opções, você tem que ler o livro Manual de Hipnoterapia Ericksoniana, da Sophia Bauer. Ela hoje é referência em hipnose ericksoniana. Ela é muito boa no que faz e tratou já milhares de pessoas. Hoje ela vai dar dicas para você de como você pode melhorar o seu atendimento. Vai falar até como você pode aumentar os seus clientes, a essência de como aumentar os clientes aí numa clínica. Vai falar sobre o que você precisa saber antes de atender qualquer pessoa. E também vai responder algumas perguntas dos ouvintes sobre alergia, sobre a essência da mudança, como fazer uma mudança numa pessoa ou em si mesmo. Vai falar também sobre como tratar pessoas que têm esquecimento. Essa entrevista está fantástica. E se você quiser conhecer mais sobre a Sophia Bauer, quiser acompanhar o trabalho dela, aqui embaixo tem um link, eu recomendo você ir lá, clicar, porque o trabalho dela é fantástico. Aprender com essa mulher é divino, muito bom. Então, assista agora a entrevista e eu volto daqui a pouco para falar um pouco mais com você. Até mais. Olá, meus amigos e amigas hipnólogos, tudo bom? Hoje estou com uma presença ilustre aqui. É a famosa Sophia Bauer, a grande hipnoterapeuta ericksoniana. Sophia, muito obrigado por estar aqui, por disponibilizar seu tempo, que eu sei que é muito corrido. Obrigado mesmo. Ok, é um prazer estar com vocês e falar um pouquinho sobre hipnose para o Brasil todo. Muito obrigada a você, Filipe. E essa oportunidade, vamos lá, estou aberta às perguntas e é o que você quiser que a gente converse agora. Muito bem. Vou começar com a pergunta que acho que é interessante para todo mundo saber. O porquê que você foi para a parte da hipnose e como foi assim, escolher a hipnose para você? Bom, eu hoje tenho 55 anos. Minha vida sou médica, formei em medicina e fui estudar psiquiatria fora do país e depois voltei ao Brasil e fui trabalhar com o maior na época que eu comecei a estudar, isso há 30 anos atrás, quando eu tinha 25 anos, a gente estudava psicanálise, que era o que era bacana. Então, eu fui fazer minha formação em psicanálise com o melhor mestre brasileiro em psicanálise, que é o professor Malamar Edelweiss, que já morreu há alguns anos, tem uns 5 anos que ele morreu, e ele já era velhinho na época, e como eu falava muito bem inglês e era muito estudiosa, ele me convenceu a ler os livros do Milton Erickson, para ele, ficar lendo para ele. E eu me interessei na época pela hipnose, não havia ninguém no Brasil que trabalhasse com isso, apenas ele. E nós começamos um grupo em 1984 a estudar Milton Erickson. E quando foi em 90, eu mudei para os Estados Unidos e fui estudar na Fundação Milton Erickson com o Zweig. Em 94, nós trouxemos o Zweig pela primeira vez ao Brasil. Abrimos o primeiro instituto em Belo Horizonte, onde eu fui uma das sócias por algum tempo. Depois, o Zweig começou a vir muito, a trazer, nós fomos ao Brasil inteiro com ele, espalhando a hipnoterapia. Eu me apaixonei porque eu vi os resultados, como que o povo mudava. Em termos de psicoterapia, eu vi que era uma psicoterapia muito bacana, aquela época, em 94. Em 98 eu lancei meu primeiro livro de hipnose, que foi o Hipnoterapia Passo a Passo, esse esgotou, depois nós lançamos um manual para refazê-lo. Enfim, assim eu comecei. E hoje, pelo que eu vejo, a hipnose está espalhada pelo Brasil inteiro. Minas Gerais foi assim o primeiro ponto da hipnose, da hipnoterapia ericksoniana. Existiram outros lugares como São Paulo e Rio Grande do Sul, com outras modelagens de hipnose também, com outros seguidores. E depois também a hipnose ericksoniana. Muito bom mesmo. E como foi a sua primeira vez que você foi aplicar a hipnose? Deu tudo certo? Era como você planejou? Eu estudava hipnose com o professor Malamar e eu ainda não tinha coragem de aplicar, porque eu era psicanalista, enfim, e eu ficava muito aflita de ficar muda, calada, só falando aqui também, seu pai também, sua mãe também, e eu queria ajudar os pacientes, e por coincidência, eu atendi um rapaz que sofria de ejaculação precoce, e deu certo o tratamento. E aí, quando chegou na terceira consulta dele, que eu ia fazer a terceira hipnose, ele falou, eu tô curada, vou embora. E eu era recém-formada, precisava ter cliente. Aí eu cheguei
brava com o professor Malamar, falei, pô, eu fiz o negócio que você mandou, eu fiz a hipnose igualzinho o Milton Erickson no livro, o cara curou da ejaculação e eu perdi o cliente, e agora como é que eu vou sustentar? Vou pagar seus cursos? Aí ele falou, calma, minha filha, é assim mesmo, esse cara vai te mandar um monte de cliente, porque você fez um bom trabalho. Então, em psicoterapia, o que você precisa é aprender a fazer bons trabalhos e não a ficar segurando o paciente. E dito e feito, esse sujeito me mandou dezenas de pessoas. E assim eu comecei. Então, menos de um ano trabalhando com hipnose, eu já não trabalhava mais com psicanálise, meu consultório estava lotado e nunca mais deslotou. Né? Isso aqui é uma coisa boa. Então, assim, meu recado para quem está nos ouvindo ou quem nos ouvirá, porque isso está sendo gravado, é que o que importa é um trabalho bem feito, um trabalho com qualidade. Então, é estudar muito, praticar boas técnicas, porque quando você não estiver inspirado, você tem boas técnicas e tem uma ferramenta boa de trabalho. Se você ficar enganando o seu cliente, dizendo que ele vai curar de tudo, você vai se ferrar. Então, tem muita gente que propaganda aí que hipnose para de fumar, que hipnose emagrece. Eu sou contra isso. Porque ela não faz isso em muitos pacientes. Ela ajuda, mas ela não faz. Então, quem me manda e-mail, eu vou curar da gagueira? Não sei. Você tem que vir às sessões, eu vou ver. Eu vou emagrecer? Olha, você está me pedindo a coisa mais difícil do mundo. Porque o dia que alguém descobrir a fórmula para emagrecer, vai ficar milionário ou vai virar santo. Porque isso é uma coisa difícil, depende de você. Eu não posso fazer só hipnose que vai curar todo mundo a fazer o que quer, não tem jeito. Isso é muito importante você sempre passar o recado, né? Da gente trabalhar com honestidade e fazer o que é possível. Muito bom, muito bom. E como foi escrever o primeiro livro, né? Que hoje você tem um best-seller da hipnose, né? Que é o Manual de Hipnoterapia Ericksoniana. Muito Na bom. verdade, eu sempre fui muito didática para dar aula, eu sempre gostei de dar aula. Então, para cada aula que eu ia dando, eu ia montando as teorias das aulas que eu assistia. Do Jeffrey Zeig, do Stephen Gilligan, da Teresa Robles, da filha do Erickson, da Betty Erickson, do Stephen Langton, que trabalhava com as metáforas. Então, todos os cursos que eu fazia, eu montava teorias sobre aquilo que eles estavam dando aula, para eu estudar. Aí eu cheguei à conclusão que eu podia fazer daquilo um livro. E foi o que eu fiz. Falei, gente, as pessoas vão aproveitar mais, em vez de ficar entregando apostilinhas, eu fiz um livro com todo esse material. Então foi o que eu fiz. Não foi difícil fazer um livro. Para mim não é muito difícil fazer livro, eu sempre escrevo livro nas férias. As pessoas falam, como você escreve um livro em um mês? Sim, eu escrevo um livro em um mês. Mas esse material já está armazenado, são apostilas que vão virando. Por exemplo, agora eu estou me dedicando à psicologia positiva, que é uma coisa sui generis. E se você juntar a psicologia positiva com a hipnose, você fará um trabalho ainda mais bacana. Então, o meu próximo livro vai ser sobre um manual de psicologia positiva, onde eu vou ensinar as pessoas a trabalharem com a psicologia positiva. Mais ou menos como um manual de hipnoterapia. Então, para mim, não é muito complicado, porque eu já estou juntando material, eu já estou fazendo as apostilas, eu só vou juntar e colocar num texto. Então, foi muito gostoso escrever o primeiro livro, eu fui abençoada e apadrinhada pelo próprio Zeig, que antes de eu fazer qualquer coisa, eu passava para ele na época, isso em 94, nós usávamos fax, que era comunicação fax, né? Ainda bem que não era telegrama nem telex, né? Porque você nem tinha nascido ainda. Mas nós trabalhávamos via fax, via carta, né? Carta mesmo, escrevia carta. E ele autorizando, não, essa teoria tá bacana, faz isso mesmo, autorizando que as teorias dele fossem colocadas no meu livro, autorizando que eu trabalhasse com as coisas dele, o Gilligan idem, e foi muito simples fazer isso. Foi simplesmente colocar num livro o que era dado em apostilas. Fantástico, fantástico mesmo. E você, com essa vasta experiência, o que você recomenda que todo hipnoterapeuta deve fazer com seu paciente, pelo menos nas primeiras sessões? Bom, então a primeira coisa, assim, estuda antes, né? Aprende bem as técnicas, porque
precisa, para cada paciente, você fazer uma coisa completamente diferente do outro paciente, nunca vai ser igual. Nem sempre nós vamos conseguir hipnotizar um paciente, entre aspas, hipnotizar como as pessoas pensam, os pacientes pensam que serão hipnotizados. Nós sabemos que ela está em transe a partir do momento que ela senta na sala e fica te ouvindo, ela já está em uma conexão, no rapport com você, ela já está completamente em transe. Então, a minha dica é, não fale que você está fazendo hipnose, faça. Vou fazer um exercício muito interessante, vai ser bom para você. Essa é a primeira dica que eu dou, porque quando você fala em hipnose, a pessoa fica com medo e ela dá um passo atrás. Se você fala, eu vou fazer um exercício que é muito bom para você, você está precisando desse exercício, esse exercício pode me dar a chance de ver algumas outras coisas, por exemplo, se eu quiser fazer estados de ego com esse paciente. Então, eu vou falar, eu vou fazer um exercício que ele, para mim, ele é um diagnóstico de onde estão os seus problemas. Se eu for fazer linha do tempo, eu falo a mesma coisa, eu vou fazer um exercício que é um diagnóstico. Se eu vou fazer uma projeção de futuro, uma ponte para o futuro, uma visualização de futuro, eu vou fazer um exercício que ela é uma força poderosa. Aquilo que a gente pensa acontece. Se eu for fazer uma regressão, eu falo, olha, hoje nós vamos fazer um trabalho para a gente limpar todas as sujeirinhas que tem no seu passado. Mas eu não uso a palavra regressão. Então, a pessoa fica com muito menos medo, mais desarmada, muito mais suscetível. Mas é importante que quem for trabalhar com hipnose, primeiro, saiba dominar as técnicas. E eu, por exemplo, o que eu fiz foi estudar as técnicas de todo mundo que eu conhecia, dos americanos todos, e tê-las ao meu lado. Quando eu colocava o paciente em transe, muitas vezes eu lia alguma técnica e falava, essa técnica é melhor para esse paciente, eu vou usar dessa. Então, minha dica para vocês, por exemplo, eu tenho uma dezena de CDs de hipnose, com várias induções. Geralmente nos meus cursos eu ensino a fazer essas induções, que são, então, se eu tenho uma dezena de CDs, eu tenho 36 hipnoses mais ou menos prontas, roteiros de hipnose, que cabe para qualquer coisa. Então, o início, quando quem ainda está desacostumado pode falar, eu vou fazer um exercício com você e ler, né, essas induções prontas que ele pode usar. Esse livro deve ser lançado em breve. Ele já está na forma para ser lançado pela mesma editora, com os roteiros de indução dos CDs que eu tenho. Mas a pessoa pode pegar o CD, ouvir, gravar e ver as induções. E a outra coisa que eu tinha falado no início é não enrolar paciente e não prometer o que não pode cumprir. Então, não prometa que ele vai parar de fumar, não prometa que ele vai emagrecer, não prometa que ele vai parar de roer unha, ou deixar de ser gago, ou vai curar do vitiligo. Fala, olha, vamos experimentar o que a hipnose pode te ajudar, porque diminuir sua ansiedade, projetar você para uma coisa boa, a hipnose pode, porque você vai experimentar na sua cabeça uma experiência diferente e o seu corpo se autocura. Então, acredita que o seu corpo pode se autocurar. Nós aqui vamos investigar, vamos ver o que está te fazendo mal para você usar o cigarro, para você comer mais, para você ficar gago, para você ter vitiligo, e vamos usar isso como uma ferramenta para curar as coisas que estão por debaixo. Agora, se você vai ficar bom, eu não sei. Digam sempre a verdade. E a última coisa, a mais importante de todas, é sempre trabalhe com amor. Com amor à pessoa, à causa da pessoa, com o que ela deseja. Os nossos pacientes são problemáticos, eles são malucos. Eles fazem problema do nada. Então, nós temos que ter paciência que ninguém mais tem com eles. Isso é o mais importante. Isso, fantástico, muito bom mesmo. Vou fazer uma pergunta difícil agora. Para você, qual é a definição de hipnose? Hipnose, para mim, é um estado um pouquinho diferente de ficar acordado, onde você fica vidrado, onde você fica conectado, uma conexão diferente. Então, para mim, eu fico hipnotizada frente a uma mesa de uma comida saudável e gostosa, porque eu gosto de comidas saudáveis. Se eu estivesse em São Paulo, eu só comeria no Le Manjoue, que é uma comida orgânica e funcional. Eu fico hipnotizada diante de um filme maravilhoso, no cinema. Eu fico hipnotizada quando eu vejo uma criança pequena sorrindo. Então, a hipnose, ela é um estado que a gente entra nele em momentos de admiração. E também podemos estar nesse mesmo estado em momentos de terror. Então, é um estado que você fica um pouco mais lento, um pouco mais focado e muito interno, onde você se conecta consigo mesmo. Então, nós podemos fazer essa mesma coisa
dentro do nosso consultório com o nosso paciente, inclusive com ele acordado sem saber que ele está sendo hipnotizado. Então, necessariamente, eu não falo que eu estou usando hipnose. E como eu sou psiquiatra, a grande maioria das minhas consultas não são para fazer hipnose hoje em dia. Eu tenho uma clínica grande, eu tenho muitas pessoas trabalhando com hipnose, eu não preciso ficar me dedicando à hipnose. Mas os meus pacientes, a grande maioria, vêm para serem medicados, porque são pacientes psiquiátricos que confiam na minha medicina. Exatamente por aquilo que eu falei, que eu sou uma pessoa honesta. Eles nem imaginam que eu estou hipnotizando eles quando eu vou falando como o remédio funciona, como é que vai agir no cérebro, quanto que é importante. Eu mudo o tom da voz, eu mudo o jeito de falar, eu mudo a minha postura, eu falo de coisas que para eles são valores. Então, a forma que eu explico o remédio para um não é a mesma forma que eu explico o remédio para outro. Para uns eu sou mais enérgica, para outros eu sou benevolente, para umas eu sou meio fada, para outros eu sou uma magera, mas depende da pessoa. Então, o hipnose é um estado de admiração, onde você fica focado e mais interno, né? Ou um estado que você fica tenso, mais interno, mas sempre você vai ficar mais lento, com a mente mais lenta. E aí você absorve melhor as coisas e observa melhor as coisas. Muito, muito boa a explicação. Vamos Expliquei agora. uma pessoal? Ficou muito bom. Vamos agora abrir para as perguntas dos nossos ouvintes. Tem uma Ok. pergunta aqui do Leandro Lima. Como Sim. trabalhar com pessoas que se esquecem facilmente de eventos, informações e acreditam que têm memória ruim? Aham. Primeiro, o Leandro Lima, ele precisa ficar tranquilo que isso é muito comum hoje em dia, que as pessoas têm pouca memória recente. Eu vou explicar por quê. É muito simples. Nosso computador está cheio. Todo mundo tem memória curta hoje em dia. A gente não lembra o que comeu ontem. Então, ele tem que fazer o paciente dele despreocupar que não tem memória. Que isso ele está precisando é parar. Então, o Leandro tem que ensinar esse paciente, no primeiro momento, a aprender a fazer hipnose para descansar, tipo meditação, ficar no mindfulness. Então, Leandro, você entra no Google, procura a palavrinha mindfulness, você vai ver o Jon Kabat-Zinn, que é o professor do mundo que mais trabalha com hipnose, entre aspas, meditação, mindfulness. Ele é professor de Harvard, Jon Kabat-Zinn. Mas se você puser mindfulness, vai aparecer isso, e ele faz inúmeras induções de hipnose de ficar preso no aqui e agora. Então, o que acontece? A mente da pessoa desacelera, ela desliga um pouquinho, e aí ela pode encher o copo de novo, porque um copo cheio transborda se você coloca mais informação. E tem o nosso cérebro, ele aguenta até um tanto, depois desse tanto ele transborda. Eu acordo muito cedo e eu sou da manhã, por isso que eu até pedi para a entrevista ser de manhã. À noite eu não funciono. Eu não sei se eu coloquei isso na hora que eu estava conversando com você. Mas depois das 7 da noite, não me faça nenhuma pergunta séria, porque ou eu vou estar de mau humor ou eu não vou responder corretamente. E não me lembro mais nada que eu fiz durante o dia. E quanto mais você enche o seu dia, mais desmemoriado você fica. Então você precisa descansar para ter boa memória. Primeiro trabalho que o Leandro precisa fazer com esse paciente é ensinar esse paciente que menos faz mais, que precisa descansar para se ter boa memória. Então, a hipnose é para descanso, relaxamento progressivo, ar azul, mindfulness, luz curativa, e falar para o paciente diminuir um pouquinho o que ele está fazendo a mais e dormir um pouquinho mais. Muito Seria bom. essa a resposta. Muito bom mesmo. Vamos agora para a próxima. É o do Marcelo Cunha. Sofia Bauer, como as pessoas mudam? O que podemos fazer para ajudar uma pessoa a conseguir mudar uma ideia? Como é a essência de mudar? Marcelo Cunha, que ele chama? Isso. Uhum. Bom, Marcelo, todo mundo pode mudar, as mudanças estão nas nossas mãos. A psicologia positiva hoje prega uma coisa muito interessante sobre mudança. Eles dizem que você pode não ter o direito de escolher o que vai acontecer em termos de catástrofe no seu dia a dia. Se vai chover muito hoje, vai despencar o morro, vai ter uma queimada, se vai ter um acidente.
se na sua vida você vai sofrer um processo cirúrgico, vai ter uma doença grave, mas você pode escolher no momento como que você vai viver aquela situação, boa ou ruim. Então, se eu tiver uma situação difícil que eu vou ter que enfrentar, vamos supor uma dívida ou uma doença física, eu tenho como escolher como eu vou viver isso. Então, a mudança depende, você como terapeuta, você pode ajudar seu paciente a ter um foco no positivo. Como que ele vai enfrentar aquele momento para ele conseguir o que ele deseja? O segundo passo para a mudança, então, primeiro é escolha. Escolher o caminho que der o melhor possível. Segundo passo para a mudança é essa pessoa querer mudar. Então, tem que ver se ela está travada com alguma situação familiar, se ela está travada com algum trauma do passado, se na constelação familiar ela está ocupando o lugar de alguém que morreu, de alguém que não foi bem sucedido, de um pai que suicidou, de um parente que não deu certo, de um irmão que não está bem. Então, tem toda uma conjuntura que você vai ver a dinâmica da família, a dinâmica da pessoa para ajudá-la a fazer a mudança. E para mudar, é preciso ter metas. Só que as pessoas fazem muitas metas e cumprem poucas. Nós precisamos fazer o contrário. No máximo, uma coisinha só para mudar por vez e por mês. Então, as mudanças têm que ser pequenas. Por exemplo, você quer realmente que uma pessoa emagreça, uma pessoa obesa mórbida, a primeira coisa é convencê-la a comer de 3 em 3 horas ou de 2 em 2 horas, durante alguns meses. Depois você vai fazer com que ela mude o café da manhã, vamos supor, o almoço. São 2 refeições que não são muito ruins para o obeso mórbido, a dificuldade dele é o fim da tarde. Depois você vai dividir o fim da tarde dele em 3 pedaços. Vai ter um lanchinho das 3, um lanchinho das 5, um lanchinho das 7, para depois ter a janta, aí ele fica feliz. Então, o que você está fazendo? Você está introduzindo uma escolha feliz. Você não vai ficar sem comer. E você está introduzindo uma mudança bem devagarinho. Essa mudança em metas muito pequenas para que ele consiga atingir. Então, para o Marcelo Cunha, o importante é que todo mundo muda se a gente ajudar a descobrir o caminho. E são caminhos pequenos e a gente tem escolha sim, inclusive aceitar o que é difícil. Muito bom. Eu aposto que ele vai ficar muito feliz pela sua resposta. E agora a nossa terceira pergunta, que é da Samara Narciso. Sobre alergia, como tratar pessoas que têm alergia à poeira ou há alguma técnica que generaliza qualquer tipo de alergia? Tá bom. Então, primeiro, não existe técnica que generaliza. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim, o que é a alergia? A alergia é um sintoma orgânico, físico, e que pode ser que essa pessoa realmente tenha alergenos na vida que ela não vai ter tolerância. Então, nós temos que ver até onde vai o corpo, até onde vai a mente. Até onde esse paciente que ela vai atender tem realmente alergia à poeira, então tem que se evitar a poeira. Até onde que esse paciente tem alergia ao chocolate, tem que evitar o chocolate, ou alergia ao esmalte, tem que evitar o esmalte. E até onde existe um componente psicológico. Como que ela vai fazer essa diferença? Ela vai observar em que horas essa pessoa tem alergia, em que épocas essa pessoa tem alergia. E se o alergeno está presente nas horas e épocas que ela tem, então nós vamos ter que trabalhar para ela poder aprender a se preservar. Se é poeira, então ela vai umidificar o ar, ela vai pingar o rinossoro sempre, se lembrar que ela precisa disso. E se tem uma causa que é mais psicológica, aí eu fico vermelha e toda cheia de erupção no corpo quando eu vou fazer sexo com uma pessoa desconhecida, logo depois eu fico toda inchada e vermelha nas pernas e na bochecha, é sinal de vergonha. Então, ela tem que trabalhar a vergonha e o pudor que ela tem em frente a fazer sexo com qualquer um. Estou inventando, um exemplo que vem na minha cabeça aqui. Ó. Mas se ela tem, por exemplo, alergia ao leite, eu não posso curar essa pessoa com hipnose. A alergia ao leite vai matá-la. Então, viu a diferença? Uma é realmente psicológica, eu fico vermelha diante de uma situação. Eu empolo, eu coço diante de uma situação. Eu tenho urticária diante de uma situação. Outra, a questão é que eu tenho uma dificuldade real de intolerância ou de rejeição a um determinado alimento e aquele antígeno vai me deixar com a alergia.
uma vez, se tiver uma coisa ou a outra, se eu tiver um problema orgânico, eu posso trabalhar meu corpo para me dar o sinal de alerta. Olha, esse alimento tem leite, olha, aqui tem poeira, eu preciso pingar meu rinossoro, eu não posso comer esse alimento. Então, ela vai trabalhar na hipnose. Olha, seu sistema de alerta tem que dar o sinalzinho, agora é hora de você respirar fundo e fazer alguma coisa para evitar isso. E se for alguma coisa de alergia de fundo emocional, ela tem que descobrir por que aquela alergia aparece. O que está impedindo a pessoa de fazer? O que está obrigando a pessoa a fazer naquela hora? Isso aqui é o diferencial. Deu para entender? Deu para entender muito bem, muito bom mesmo. Então, Isso que é só um minutinho aqui, só para eu plugar na energia. Um segundo. Ah, tudo bem. Muito bom, gente. Sofia Bauer está dando uma grande aula pra gente. Era o que eu esperava já. Eu espero que vocês estejam gostando. E deixem já seus comentários aqui, porque depois disso a gente pode até gravar um outro vídeo. Estou falando aqui com nossos telespectadores aqui, com nossos ouvintes, que para eles deixarem mais comentários também, que depois em outra ocasião a gente pode conversar de novo e aí tirar mais dúvidas. Isso mesmo, assim, o importante é estudem, busquem técnicas, nunca façam a mesma receita de bolo para a mesma pessoa, não funciona. Como eu disse, por exemplo, como é que você vai tirar a alergia de leite de alguém? Não dá. Ou de glúten? Não dá. Então, você vai ensinar essa pessoa a comer sem glúten, comer sem leite e ficar feliz. E se ela tem alergia à poeira, ela vai pingar mais rinossoro, vai evitar lugares poeirentos. Agora, se for urticária, porque ficou vermelha de vergonha, ou empelotada de raiva, aí é fácil, você vai trabalhar a raiva, a vergonha, naquelas situações, toda uma dinâmica para fazer essa terapia. Muito bom. Muito bom. Sofia, vamos para nós finalizarmos agora. Gostaria que você falasse sobre a psicologia positiva. Eu confesso que eu gosto muito dessa linha e é até um pouco curiosidade minha, assim, minha linha própria. Essa é a psicologia do futuro. Martin Seligman foi o pai da psicologia positiva. Nos anos 2000 e pouco, 2002, 2004, ele foi ser presidente da APA, American Psychological Association. E a filhinha caçula dele falou assim, como é que você pode ser presidente de uma grande associação de psicologia sendo tão mal-humorado? E aí ele pegou aquele tema e levou para os Estados Unidos uma pesquisa. Vamos pesquisar como é que são pessoas felizes? E eles entrevistaram nos Estados Unidos mais de 40 mil pessoas que se diziam felizes, entre pobres, doentes terminais, ricos, todo tipo de pessoa, que era gordo, que era magro, e eles chegaram a duas conclusões. Só duas coisas fazem uma pessoa feliz: o dever cumprido e praticar boas ações. E a partir daí eles começaram a pesquisar as pessoas felizes. Harvard adorou a ideia e a Universidade de Massachusetts, onde ele trabalhou, também quis adotar essa ideia. Então, ele foi desenvolvendo a tal da psicologia positiva. O que é isso? Vou explicar melhor. Eles fizeram uma redação em Harvard, deram para vários alunos um papel em branco com um pontinho preto no meio e pediram para todos os alunos escreverem sobre aquilo. Todos, sem nenhuma exceção, escreveram sobre o pontinho preto, isso, aquilo, isso e aquilo. No dia seguinte, o professor entrou na sala e disse, pois não teve nenhum aluno que falou do papel inteirinho em branco. Vocês todos estão focados no problema, porque vocês aprenderam em psicologia a focar em patologia. Só que nós precisamos, para o mundo do futuro, focar no que funciona. Tira o foco da alergia. Foca no que essa pessoa gosta. Ela vai sarar da alergia. Tira o foco do problema ruim e foca no que ela consegue fazer de bom, que ela vai fazer escolhas melhores. Então, a psicologia positiva é uma psicologia muito moderna, que faz as pessoas mudarem a vida, fazerem novas escolhas, terem novas metas, cuidarem da saúde de uma forma muito bacana e muito suave. Então, é uma psicologia, assim, todo mundo quando vem ao consultório, quando nós aplicamos as técnicas de psicologia positiva, saem mais felizes. Aí, o que eu fiz? Eu procurei ir para os Estados Unidos e fazer uma pós-graduação, e aí eu fui procurar quem era o professor. E descobri que Tal Ben-Sahar, que é um israelense, era o melhor professor de Harvard. As aulas dele tinham mais de 800 pessoas em sala de aula.
Ele fazia um sucesso enorme. O cara é fabuloso. Hoje ele nem dá mais aula em Harvard. De tão fabuloso que ele já está, ele dá só palestras de 1 hora, por aí. Mas ele dá um curso de pós-graduação e certificação em psicologia positiva nos Estados Unidos, o qual eu fiz. E eu peguei o modelo do curso dele, como você já viu, eu gosto de dar aula e de ser didática, montei esse esquema, pedi licença a ele, ele me deu licença para isso, que eu quisesse fazer um curso de psicologia positiva baseado nos livros dele e nas teorias dele. Ele falou, vai em frente, é isso que nós queremos, que o mundo inteiro aprenda. E nós montamos um curso de psicologia positiva de 10 módulos, ele é um ano inteiro. A pessoa não tem nenhum pré-requisito para fazer, pode ser dona de casa, pode ser empresário, pode ser psicólogo, mas os psicólogos que já trabalham com hipnose, eu recomendo que façam, porque você vai ter tanta técnica para aplicar com os seus pacientes, você vai ter tanta novidade para fazer, porque cada aula, pra você ter uma ideia, o curso é online, ele demora 1h30 por semana, mas dessa 1h30 você tem 3 reflexões, ou seja, são 3 hipnoses diferentes que você pode fazer com seus pacientes. São 3 exercícios diferentes por semana, durante um ano inteiro, que vai de fevereiro até dezembro. Então é maravilhoso, e você se empolga, e você muda a sua vida. Então, até eu fazer, eu mudei a minha vida mais ainda. Eu já era da psicologia positiva sem saber. Mas aí eu fui aprendendo. Então, o curso é para você entender as teorias, porque Harvard, principalmente Harvard, e em dezenas de outras faculdades americanas se dedicam a trabalhos. Para você ter uma ideia, a Coca-Cola, as propagandas são todas de psicologia positiva, se você reparar, abra a sua felicidade. E assim por diante, muitas empresas estão adotando a psicologia positiva, muitos coaches estão adotando psicologia positiva, e por que nós também não devemos adotar, não é mesmo? Como terapeutas, como hipnoterapeutas, a psicologia positiva. O que eu fiz foi ir além do curso dele, montando uma hipnose para cada teoria do Tal Ben-Shahar e do Martin Seligman. Oh, fantástico, eu não conhecia tão a fundo assim. O que eu tinha ouvido falar um pouco é da Louise Hay. Você tem alguma A opinião Louise sobre Hay, ela? ela é muito interessante, ela é uma educadora, ela tem um trabalho maravilhoso de hipnose, de autocura, é uma pessoa maravilhosa, então ela tem algumas técnicas de luz curativa, de autocura, inclusive a minha técnica que eu uso de luz curativa, eu me baseei um pouco na técnica dela e um pouco na técnica do Epstein, para montar e fazer a indução da luz curativa. Mas a psicologia positiva vai muito mais além, que são muitos trabalhos em muitas áreas e vai mudando você ao longo do tempo. Então é preciso tempo, porque é muito longo o estudo, é muitas técnicas, é muita coisa bacana. Vale a pena, viu, Felipe? Não, vou me aprofundar ainda mais ainda. Sofia, foi muito bom falar com você. E eu queria que você deixasse o seu contato, como as pessoas entram em contato com você, como que elas podem achar seus cursos que são maravilhosos. Como é que faz? Bom, os cursos de hipnose, vocês podem entrar em contato pelo Sinapse EAD, www.sinapse, EAD de ensino à distância.com.br. Os cursos de psicologia positiva estão no psicologiapositivaead.com.br. O meu e-mail é Sofia Bauer, super fácil, Sofia com F, @terra.com.br. Mandem os recados que vocês quiserem, nós vamos ajudá-los. Sofia, muito obrigado. Você é uma pessoa muito boa, muita gente boa. É um prazer conversar com você. Eu poderia ficar aqui o dia inteiro conversando. Eu adorei mesmo. Então, até mais, Sofia. Muito obrigado. Tchau para vocês. Muito obrigada pela audiência. Tchau, tchau. E aí, gostou? Muito bom. Mas agora, se você quer aprender mais sobre hipnose, quiser trocar experiência sobre hipnose, me adiciona no Facebook. Eu adoro falar sobre hipnose, acho que fico o dia inteiro estudando, conversando sobre isso. Então vamos lá, vamos conversar mais. Porque eu gosto de ensinar hipnose, gosto que as pessoas apliquem hipnose e gosto de saber a história das pessoas sobre hipnose. Então me conta a sua história, eu vou contar a minha e vamos conversar. É isso aí, me adiciona no Facebook e te vejo daqui a pouco.